um exemplo clássico do estrago que uma mentira pode provocar. Olha só. Comoção popular, tentativa de linchamento. Um homem e um adolescente acusados injustamente. A denúncia de estupro de um menino de 10 anos recaiu sobre os 2 trabalhadores dessa obra, ao lado da escola estadual onde a criança estuda, na região do Grande Tiradentes. Baseada no resultado preliminar de um exame de corpo de delito, a polícia descobriu que não houve violência. A história, inventada pelo estudante para escapar de uma punição dos pais pela suspensão de 3 dias que havia recebido no colégio, expôs e colocou em xeque o caráter de 2 pessoas. A mentira os tirou do local de trabalho direto para um camburão e os levou para a delegacia. Não, ele tá louco, trabalhando. Os fez passar tanto constrangimento que os acusados, que na verdade foram vítimas da inconsequência de uma criança, registraram um boletim de ocorrência por ameaça. Quase linchados por uma história inventada. Todo mundo trabalhando ali, quem que fazia isso? Quem é? Ninguém. Jamais ninguém fazia isso. Ninguém agrediu o menino? Não, senhor. Pela minha alma dos meus filhos, eu juro pelos meus filhos, para da minha mãe. Eu não fiz isso. Eu estou aqui dentro, eu estou sendo acusado. Eu estou trabalhando. E agora, de quem é a responsabilidade pelo que aconteceu? A polícia nos informou que, uma vez registrado um boletim de ocorrência contra uma pessoa, esse registro nunca mais sai dos arquivos do sistema. Ele não pode ser apagado porque registro de BO não significa que a pessoa seja culpada. Isso vai depender do julgamento da justiça. Sempre haverá investigação, independentemente se a pessoa for culpada ou não. Se não for comprovado o crime, a promotoria não oferece denúncia e o Poder Judiciário pede o arquivamento do processo. No caso da escola Schreider, como foi descoberto que se tratava de uma informação falsa, o BO não vai virar processo na justiça. Mas nos arquivos da polícia, essas 2 pessoas, o homem e o adolescente acusados, devem ficar com os nomes vinculados para sempre a um crime que não cometeram. Você viu lá, né? Por medo de ser repreendido ou castigado pela mãe, o menino inventou uma mentira e quase provocou uma tragédia, um linchamento. Nossos repórteres vão detalhar melhor essa história agora. No fim da tarde de ontem, a denúncia. Aí 2 homens pegou, me chamou, aí quando eu olhei para trás eu queria fugir, correr deles, aí eles pegaram, me segurou. A família chegou a se revoltar pela violência sexual que o menino de 10 anos disse ter sofrido. Nossa, a gente tá revoltado, se a gente pudesse entrar, matar, a gente matava. Os 2 homens de 15 e 48 anos que chegaram a ser apontados como responsáveis pela violência sexual são trabalhadores de uma obra ao lado da escola onde o menino estuda. Foram presos pouco tempo depois da denúncia de que teriam introduzido parte de um cabo de vassoura no ânus da criança. Quando todos foram levados para a delegacia, o menino acabou desmentindo a história que havia contado. Diante dos poucos elementos que a criança descrevia, do relato contraditório e até da situação física da criança, porque ela relatava um fato em que ela deveria estar bastante lesionada, inclusive com um atendimento médico quase que imediato. Então passou-se a questionar essa versão, né? Então a criança, eu pessoalmente a atendi e a entrevistei e expliquei para ela que a situação era grave, que ela somente poderia dizer a verdade aqui na delegacia de polícia. E diante dessa conversa, eu acabei ganhando a confiança da criança e a criança me relatou que efetivamente ela havia inventado toda essa história de abuso sexual. O menino contou à delegada que ontem saiu de casa como se fosse para a aula. Ao chegar aqui à escola estadual Professor Carlos Henrique Schrader, no bairro Flamboyant, não conseguiu entrar porque estava suspenso. Para esconder a suspensão da família, ficou em volta do colégio esperando o tempo passar. Acabou indo brincar naquela casa em reforma. Subiu no telhado e foi visto pelos colegas de dentro do pátio. A diretora também viu a criança e ligou para a mãe dela. Quando a mulher chegou, o menino resolveu inventar a história de que havia sido violentado sexualmente. Quando a mãe encontrou, ela com certeza estava nervosa.
e questionou ele o que tinha acontecido com ele e tal, e ele acabou por contar essa história aí um tanto quanto mirabolante, talvez para se livrar do castigo e das punições que provavelmente ocorreriam. O estudante estava suspenso desde quarta-feira por indisciplina, mas deveria cumprir o castigo dentro da escola, fazendo atividades na sala da coordenação. A Secretaria de Educação quer saber por que a família dele não foi avisada da suspensão e por que a criança não entrou na escola ontem. Se ficou somente no bilhete escrito, que é o comunicado formal, se houve uma tentativa de falar com essa família por telefone celular, por telefone fixo e não obteve sucesso, então nós esperamos a nossa equipe voltar, ela volta no final da tarde, nós pedimos que eles ficassem o dia todo na escola. Quando eles voltarem, nós vamos nos posicionar enquanto mantenedora da escola para saber realmente o que de fato aconteceu. Então nós temos todos os elementos para poder nos posicionarmos enquanto Secretaria de Estado de Educação. Realmente, se a família soubesse, tivesse sido avisada formalmente, assim, na questão de ser avisada pessoalmente, talvez toda essa confusão teria sido evitada.